add to you. I wanna know. I deliver add to you. The glow, add to you. Oi, gente! Estamos aqui no nosso primeiro episódio Zero Açúcar Cast e hoje com uma convidada muito especial, Valerie Mello, apresentadora do canal Tênis Certo, atleta há mais de 10 anos, muitas maratonas completadas, que nós vamos falar daqui a pouquinho, né, Val? Muito obrigada aí pela tua participação, por aceitar o nosso convite. Muito obrigada. É a segunda vez que eu estou aqui em Cascavel, estou muito feliz, estou muito orgulhosa. E assim, só a cada ano, só novidades e crescimento, isso é muito bom. É isso aí, gente. Segunda vez, então, né, da Valerie aqui em Cascavel, participando da nossa corrida, né, quarta edição da Corrida Zero Açúcar. Daqui a pouquinho nós vamos falar um pouquinho mais, né? E é isso, né, Val? Hoje vamos falar um papo gostoso sobre corrida. Sim. Gente, tem medalhas aqui na mesa que vocês não têm noção, cada coisa linda. E nós vamos falar um pouquinho de cada uma delas, né? Eu convidei a Valerie para fazer esse bate-papo com nós, esse podcast, porque eu sei que ela tem muita coisa para contar. Eu sei que vocês aí adoram seguir ela. Eu escuto muito relatos de inspiração, de motivação. E eu achei que tinha muito a ver a gente fazer essa conversa hoje e falar um pouquinho, né? Contar um pouquinho da trajetória, um pouquinho aí do que passa pelos bastidores, né, Val? Porque às vezes a gente acaba olhando assim, quando ergue a medalha, as corridas e as maratonas que participa. Mas e aí? O que acontece por trás até chegar em tudo isso? Então, acho que a gente tem, assim, bastante coisa para compartilhar com a galera aí, né? Sim. Nossa, muito assunto. É isso aí. Vamos começar, então. Vamos falar. Conta pra gente. Como que você começou a correr? Conta um pouco da tua história para quem não conhece a Val de antes. Tá. Vamos falar. É até engraçado porque tem muitas pessoas acham que eu sou mega disciplinada, que eu sempre fui, que eu nasci assim. Isso não é verdade. Eu tive uma infância sempre conectada ao esporte. Minha mãe sempre me levou para praticar esportes. Acho que muito porque na infância dela não tinha. E ela tinha muito medo de nadar. Então, o primeiro esporte que eu lembro de ter contato é natação. E eu era uma boa nadadora. A ponto do professor querer corrigir, do professor querer que diferente das outras crianças, ele me dava mais atenção, porque ele talvez enxergasse em mim potencial. Só que eu nunca fui disciplinada, então aquilo me incomodava. Quanto mais ele me cobrava, mais para mim era uma brincadeira. Então eu não queria levar aquilo como um esporte, algo sério, né? A própria natação. E aí um dia eu falei, por que você briga comigo e com os outros não? E ela falou, porque eu vejo em você potencial. Mas se você está incomodada, a gente não faz mais, não fala mais. E de fato ele não falou mais nada. Eu aprendi a nadar e depois de um tempo eu saí, né, da natação. E eu fui para muitos esportes. Eu tive contato com muitos outros esportes. Então eu fiz ginástica rítmica, fiz balé, fiz jazz, futebol, vôlei, tudo que você imaginar de esporte eu participei, mas a questão é, sempre que ficava difícil, eu queria sair. Então, sempre que virava uma coisa meio séria tá começando a ter que fazer alguma coisa um pouco mais direcionada, eu acabava mudando, falando, não quero mais participar disso, né? E à medida em que eu fui crescendo, eu acho que minha mãe viu isso em mim. Que toda vez... Eu cheguei a fazer taekwondo e eu fui por conta do meu irmão. Meu irmão que queria treinar e aí ele queria alguém para acompanhar e ele me levou. Eu fui até a faixa ponta preta, eu continuei até depois dele, né? Então eu cheguei na ponta preta de taekwondo. E isso é uma coisa que o pessoal fala, nossa, ponta preta de taekwondo, sim, eu fui até 17 anos, eu treinei, com 17 anos, né, tinha 17 anos, eu treinava, e aí quando a minha mãe falou, agora você precisa fazer faculdade, eu parei de treinar para ir fazer a faculdade, e isso é uma coisa muito interessante, porque toda vez que eu tinha... como eu disse, ficava difícil, eu saía fora. Então, a faculdade ficou difícil, eu queria sair. O namorado ficou difícil, eu queria terminar. Então, eu não tinha uma continuidade em nada. E minha mãe, percebendo, uma vez ela escreveu uma carta para mim, comentando que ela não estava feliz com... dizendo assim, né, filha, a vida é muito difícil. Você tem que dar continuidade em tudo, né? Você não pode ficar... ficou difícil, para.
você precisa ter disciplina, você precisa ter constância, né? E eu lembro que quando ela escreveu isso, eu estava querendo desistir da minha faculdade, logo no primeiro ano. Era faculdade do quê? De administração de empresas em habilitação em comércio exterior. Primeiro, não, acho que já era o primeiro para o segundo, que eu trabalhava e durante o dia e à noite eu estudava. Aliás, isso, eu fazia faculdade à noite. Trabalhava durante o dia e à noite eu estudava. E aí, no final de semana, eu ficava muito cansada, tal, e aí a faculdade começou a ficar muito difícil. E ela escreveu essa carta para mim, falando, olha, inclusive quando você tem até com um namorado, né, a coisa começa a ficar mais séria, você desiste, né, você acaba, não dá continuidade. Então, eu peguei e falei para ela, eu falei assim, olha, mãe, fiquei muito brava com ela na época, fiquei muito chateada, né, porque eu achei aquilo meio injusto, né? Fiquei chateada. Falei, bom, a partir de agora, então, tudo que eu fizer, eu vou até o fim. Então, tudo que eu fizer, eu vou, mesmo que eu não esteja satisfeita, eu vou terminar. E aí terminou a faculdade? Terminei a faculdade e eu lembro que foi assim, quando ela fez isso, eu estava muito mal em estatística. Era administração em comércio exterior, eu tinha lá algumas matérias e uma delas é estatística e o professor era muito ruim. Ele era muito ruim. Ele pegava a prova de um outro professor que era muito bom. Até nisso ele era fraco. Ele não fazia a prova dele, ele pegava a prova de um outro professor e aplicava. Só que ele não tinha dado o conteúdo da outra matéria, do outro professor. E aí, obviamente, a sala inteira rodava, né? Todo mundo ficava muito... Aí eu falei, pô, o que eu faço para passar nessa matéria? Eu comecei a estudar estatística quase que meio que sozinha, né? Pegando os livros. Aí eu comecei a pegar aulas desse outro professor, que era de uma outra sala, que... estudar com os alunos da outra sala, tal. E aí, inclusive tinha um outro professor que era muito bom e ele dava aulas nos finais de semana. Então eu ia nos finais de semana, além de trabalhar, estudar à noite, eu ia no final de semana na faculdade para poder aprender. Tava levando bem a sério. Para poder. E aí eu lembro que esse professor falou assim, você precisa tirar 9,5 para passar, né? Você não vai passar. Aí eu tirei 10. Não, eu tirei 10. Eu falei, não, você quer 9,5? Peraí que eu vou fazer 10, né? Então, eu sempre muito assim, essa fase foi uma fase que eu percebi que da faculdade e entendendo que eu precisava ser mais firme em tudo que em algum momento as coisas iriam ficar difíceis e que eu precisava persistir. E uma outra coisa que já eu entendi, mais ou menos lá atrás, é que algumas coisas são necessárias, são como uma base para você poder entender, passar por outras situações. Né? Então, às vezes está difícil, continua, porque tem algum aprendizado aqui que lá na frente vai fazer muito sentido. Com certeza. Na minha cabeça já... Então você se formou em administração. Fiz administração e, na sequência, eu fiz faculdade de ciências contábeis. Então, primeiro eu fiz administração, terminei. Aí, na sequência, eu fui fazer faculdade de ciências contábeis. Assumi o escritório. Eu trabalhava numa empresa... Eu trabalhei em várias empresas grandes, né? Trabalhei na IBM como estagiária. Fiz estágio na IBM, fiz estágio na Debs Humaitá, que é uma empresa uma empresa de tecnologia, que prestava tecnologia para Mercedes-Benz. Então, eu trabalhava em empresas grandes. E aí, ali eu entendi que eu não queria trabalhar com empresas grandes. Ali eu entendi que eu não queria, justamente porque era uma sequência assim... eu não gostava de como era a situação de empresa mesmo, sabe? Eu não era um ambiente legal. Não me adaptava. Aí eu fui trabalhar no escritório do meu pai. Então, quando ele tinha um escritório de contabilidade, foi aí que eu decidi fazer contabilidade. Terminei a minha faculdade, fui fazer contabilidade, e aí eu assumi o escritório do meu pai de contabilidade. E também foi um período em que eu estava namorando, e aí eu casei também. Eu casei muito cedo, casei com 22 anos, né? 22. Eu já estava casada e trabalhava no escritório de contabilidade. Estava na segunda faculdade, aí meu pai veio com a proposta de que eu fosse sócia dele no escritório. Eu acabei assumindo a sociedade junto com meu pai. E já casada, já estava terminando, e continuei estudando, fazendo faculdade, e aí sempre estudando, né? Porque o escritório de contabilidade exige muita atualização, né? Quase que todo ano, com certeza, tem mudanças. As coisas vão mudando, né? Então, e a vida me deu sempre uma base de, assim, o esporte passou, e aí depois ele entrou o quê? Eu ia na academia, mas assim...
ficava, sei lá, 2 horas lá, na verdade, 1h30 conversando, né? Eu ficava lá batendo papo, e aí fazia aula disso, aula daquilo, mas nunca muito sério também. Então, nada sério. quando que a corrida entrou na tua vida mesmo? Vamos lá. O que aconteceu, na verdade, né? Eu não sei se é porque foi muito rápido a vida. Eu me tornei uma jovem responsável muito cedo, talvez, não sei se é isso, mas com 26 anos, comecei a querer ser mãe, desejar ser mãe. Eu precisei fazer um tratamento para poder ter a minha filha. E quando a minha filha nasceu, eu realmente quis ser mãe. Então, eu não quis olhar para outras coisas, né? Às vezes, o nosso mundo de hoje, eu acho que deve ser até difícil você tomar uma decisão de ser mãe, porque você tem que abrir mão de muita coisa para ser mãe, né? Mas naquela época já tinha essa pressão, né? Talvez por isso que cada vez menos mulheres querem ter filhos, e antigamente tinha-se tantos, né? Porque você tem que abrir mão, né, de alguma coisa. E naquela época eu quis só ser mãe, eu não queria fazer mais nada. E a maternidade foi muito importante para mim, muito importante. Foi uma fase que eu realmente quis me dedicar, de estar próxima à minha filha, de ver os detalhes dela crescendo. Eu achei que aquilo era realmente muito importante. À medida em que ela foi ficando... Só que eu engordei muito, né? Eu abri mão Engordou muito na gravidez? Na gravidez, foram 20 quilos que eu engordei. E aí eu abri mão da Valéria mulher, né? Continuei lá empresária, mãe, e os desejos que eu tinha, assim, de vontades minhas, né? Eu já não tinha mais vontade minha. Autoestima, né? Então, assim, eu lembro de coisas, assim, por exemplo, de me olhar no espelho e realmente não me achar bonita, de não... aliás, nem olhar, né? Então, assim, situações assim, sabe quando você arruma o cabelo no automático e sai? Vai pôr uma roupa no automático e sai. Não existe o cuidado de olhar e me achar bonita ou de gostar de mim, sabe? E aí, quando eu fui fazer uma viagem próximo, assim, do fim do ano, né? Eu falei... Era de navio, e eu sabia que eu ia usar muito biquíni e tal. E eu falei, caramba, como é que eu vou usar? Porque eu ainda estava muito acima do meu peso. Eu comecei a treinar. Então, eu comecei a contratei um personal, comecei a treinar, cuidar da minha alimentação. E ali eu percebi que eu comecei a tomar posse da minha identidade, de enxergar de novo quem eu era. Fui recuperar. Fui recuperando, fui olhando para mim, fui entendendo quem era essa pessoa, fui vendo quais são os seus sonhos, quais são os seus desejos, enfim, né? Isso é uma jornada. E aí, então, veio a corrida como uma forma de emagrecimento. Então, de 2011 para 2012, eu falei que eu ia correr. E eu falei, não, vou correr, vou fazer isso, vou fazer 2011. aquilo. 2012 para 2013. Foi na época que eu falei que eu ia começar a fazer esse trabalho de corrida. E aí chegou abril, não tinha feito nada, né? Você promete, né, no fim do ano, né? Vou correr, vou fazer 1000 coisas. Quando foi em abril, eu não tinha feito nada. E aí, minha amiga me convidou para correr uma corrida em Santos, que chama Tribuna de Santos. Uma prova muito legal, de 10 quilômetros. E eu fui, encontrei a galera da assessoria, tal, adorei. Não corria, já pegou uma de 10. Eu já corria, mas não com sequência. Tá. Eu corria de vez em quando. Uma frequência. Aliás, eu já tinha feito uma meia maratona em 2006 sem nenhum preparo. Ah, é? Olha. Sem nenhum preparo. Eu tinha feito... Em 2005, eu corria de vez em quando, 10 quilômetros. Aí, em 2006, um grupo de amigos chamou para correr no Rio. E eu, louca, fui. Passei muito mal. Fiz em 2h36, sabe? E é por isso que eu falo para todo mundo não fazer isso. Se prepare. Por experiência, né? Então, porque... não é gostoso, você desiste, não é legal, você termina muito mal. E eu acho Pode se lesionar. Pode se lesionar. O barato da corrida, até morrer, né? Você enfrentar uma distância que o seu coração não está preparado, não é saudável. E eu fiz isso e ok, né? Tanto que eu nunca mais corri. Sim, aí eu só fui correr em 2013. E aí, nessa corrida, tinha um treinador que hoje ainda é o meu treinador, Rodrigo Lobo, ele estava lá, e eu achei muito legal todo aquele assessoria, pessoas, nossa, eu falei, nossa, aquele movimento. Aquele movimento, e gente bonita, assim, sabe? Quando você olhava, eu falei, nossa, que gente
Nossa, que gente bacana, quero ser amiga, quero me tornar amiga desse pessoal. E aí eu entrei na assessoria. E aí fiquei um mês e já quis desistir também, de novo. E ele não deixou. Ele falou para mim que a gente ainda tinha muita coisa pela frente. Ele falou, a gente está apenas começando. Olha só. E nós vamos evoluir muito ainda. Então, não desiste. Eu não desisti, continuei. E realmente ele tinha razão, porque realmente a gente estava só começando, né? E eu comecei muito, muito rápido, assim, Marise, porque... na verdade, eu sempre tive facilidade para o esporte. Talvez se eu tivesse começado quando pequena, algum esporte que desse para o meu biotipo, eu teria sido uma boa atleta. Mas eu não quis, né, lá atrás. Eu não estava pronta, eu não estava preparada, não tinha cabeça para isso. E aí, quando a corrida apareceu mais de uma forma contínua, treinando, eu fiz primeiro os 10 dessa corrida da Tribuna, depois eu fiz 21 quilômetros na meia maratona de São Bernardo. Eu fiz com essa meia maratona de São Bernardo, ela passa perto de casa, né? Então foi muito bacana, adorei, né? Então o que eu fiz de errado na primeira lá em 2006, em 2013, eu já sabia, eu já estava treinando um pouquinho, já estava tendo uma sequência maior e estava perto de casa. Então minha família toda estava na chegada, foi muito gostoso. Foi muito legal. E aí você estava também nesse momento recuperando o peso que tu queria, né? Também. Nessa fase eu já tinha perdido. Eu já estava no peso legal. Tá. Já. Corrida é muito rápida, né? À medida em que você fala assim, eu quero emagrecer, né? Não é só a questão do exercício físico, é a dieta, né? A forma em que você vai comer, se você comer bem. Então, eu comecei a fazer uma sequência, né? Comecei a seguir um cardápio de uma nutricionista, comecei a fazer exercícios de alta intensidade, né? A corrida tem essa coisa da alta intensidade. E ter constância. E constância. Não adianta uma vez na semana. Não adianta uma vez na semana. Então, eu fazia isso todos os dias, com musculação. Não tem erro, né? Não tem erro. Aí eu já associou a alimentação, musculação e a corrida. Exato. Fiz certinho, né? E com orientação. Com orientação. Né? Por isso que quando alguém pergunta qual a melhor dica para quem está começando, tem orientação. Vai com treinador. Qual a melhor dica para quem quer emagrecer? Procura um cardápio orientado, porque... Para mim, é um investimento. Quando você investe na tua saúde, significa que você vai parar de gastar com remédio, com certeza, com problemas futuros, né? Então, é um investimento, né? Até tem pessoas que falam, ai, nossa, eu não estou bem, a minha vida... Eu falei, investe nisso, né? Investe na tua mudança, porque lá na frente, e quando eu falo lá na frente, daqui 10 anos, daqui 3 meses, você vai ser uma outra pessoa. Com certeza. Né? Então, 2013, tu Comecei com o treinador e de lá não parou mais, então... Eu já fiz uma maratona em 2013. Eu fiz a maratona de São Paulo em 2013. Isso, vamos falar aqui das maratonas. Quantas maratonas você já participou, então? Eu já fiz 12 maratonas, sendo 5 majors, indo buscar daqui 2 semanas a sexta. Olha aí, ó, que legal. Fechar a mandala das... Quando a gente fala maratona, para quem não sabe, assim, né, não entende direito, são provas de 42 quilômetros. 42 quilômetros, 195 metros. Não se esqueça dos 195 metros. Tem isso também para fechar. Tem quase que 200 metros aí. Só que sempre dá um pouco a mais, né? A gente acaba... o corredor acaba não fazendo a tangente direito, sempre dá uns 42,800. Você já tem 12 completadas, indo para 13ª. E qual é a preparação, né? Porque quando a gente fala, corre 42, mas e é para se preparar para 42? Como é que é isso? 42 quilômetros não é fácil o preparo. Quando eu fiz a primeira, eu fui muito na onda de amigos que fizeram e também porque eu vi uma reportagem falando de maratona, eu falei, nossa, eu quero fazer isso. E de fato, essa reportagem trazia muita emoção. E eu lembro que eu queria muito dar orgulho à minha filha. E chegou num momento da minha vida, eu não sei se isso acontece com todo mundo, mas para mim aconteceu, que eu já tinha a minha vida muito bem estabelecida, né? Então, eu tinha lá a minha casa, eu tinha a minha filha, eu tinha o meu negócio. Tava tudo muito, quase que num platô, assim, sabe? Tudo muito certinho, mas eu não tinha desafios que... Quando eu falo desafios, é desafios que mexessem com
vontades minhas, vontades, sonhos meus. Como se eu tivesse uma vontade de ser alguém para mim, sabe? Não para os outros. E minha corrida veio preencher esse espaço. Então eu vim quando eu queria muito dar orgulho à minha filha, né? Eu pensava muito nisso. Quando minha filha vai sentir orgulho de mim? Mas que você tenha orgulho da mãe que trabalhou, da mãe que fez. Eu queria que ela tivesse alguma história da mãe dela, né? Quantos anos ela tinha quando você fez a primeira? Ela tinha já, acho que 4 anos. Bom, ela tinha uns de 3,5 a 4 anos. Tá. Porque eu sei que quando eu termino, eu pego a minha filha e eu lembro disso. E tem imagens disso, né? Meu marido gravou, né? Ela muito pititica atravessando comigo o pórtico de chegada, né? Da primeira maratona. Então, para mim, foi foi uma emoção muito forte. Eu falei, bom, eu vou repetir isso mais vezes. Porque a primeira não foi legal. Eu fiz um tempo legal, fiz em 3 horas e 58. É legal, foi 3 sub horas e 4. 58, é quase 4 horas. Gente, é tempo, né? Correndo Era tem que ter sub preparo. 4, mas assim, não foi... poderia ter sido melhor, se eu tivesse me preparado melhor. Porque, de novo, foi muito rápido. Em 5 meses, você já fazer uma maratona, por mais que eu consegui, terminei, eu fiquei muito mal depois, né? Eu me senti muito mal depois. Então, aí eu fiquei muito chateada, sabe? Assim, A exaustão que exaustão. deu Eu fiquei teu uma semana organismo. me sentindo muito mal fisicamente. Primeiro dia foi muito difícil. Você já me dor contou, física. inclusive, né? Eu fiquei sem não conseguia andar. sair da cama. Eu fiquei sem andar no primeiro dia. E aí, nos dias sequenciais, assim, eu senti muita dor. E eu falei, pô, será que se eu me preparar, se eu treinar, não pode ser um pouco melhor? E aí eu pensei, nas próximas vezes eu vou fazer um pouco melhor. Então, E aí começou toda uma preparação. comecei a fazer uma isso. preparação para poder fazer. Eu lembro que você me comentou uma vez também do volume que precisa treinar para fazer o 42, Sim. né? Dá um volume de quantos quilômetros mesmo nesse período aí? Depende, mas assim, pode ser de 600 até 1.000 quilômetros, né? Porque você faz um volume semanal. Eu, por exemplo, agora eu estou indo para uma próxima maratona. Eu estou com um volume semanal de 70 quilômetros por semana. Por semana. Né? Então, em janeiro eu tive 200 e blá, 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 quilômetros, né? Então, se você fizer... Vamos colocar aí uma média que você tenha 250. Você tem que fazer isso uns 6 meses antes, né? Por semana, uns 250, Olha só, de é 200 muita a 250. coisa, né? É muita coisa. Isso é um atleta amador. Profissional passa de 200 na semana, né? Então, profissional vai de 120 até 200 quilômetros na semana. E... isso é muito puxado. Então, E o que também uma dúvida, né? Uma curiosidade assim que eu tenho, que acredito que a galera tenha também, o que diferencia o atleta amador do profissional? Tipo, o que muda ali? É o tempo dele completar a prova? não. É o volume que ele treina? O que Primeiro é você realmente estar ligado a um clube ou ao fato de você ser um atleta profissional registrado como profissional. Isso já te diferencia no sentido... E ter tempos que te qualifiquem como profissional. Então, tem um ranking de profissionais e você tem lá o tempo em que você pode... Por exemplo, para você participar de uma prova, você tem que ter um tempo... vamos lá, numa meia maratona. Digamos que você tem que ter um tempo de 1h15. Aí você pode participar dessa prova. Para muito profissional. Até chegando os mais profissionais fazem abaixo de 1 hora, uma meia maratona. É muito rápido. E então você tem profissionais nesse nível, muito rápidos. Então tem um ranking lá que eles são muito rápidos, eles têm que se enquadrar naquilo. E, obviamente, se dedicar ao esporte, né? Então ele treina de manhã, aí ele faz uma sessão de recovery, de recuperação, aí ele almoça, ele tira uma soneca, aí ele vai para a segunda parte do treino. E normalmente eles são patrocinados. Ele tem, então, uma empresa que paga para ele fazer esse treinamento. Né? Então, normalmente é assim que um atleta profissional ele é visto. Entendi. E um atleta amador? Um atleta amador, ele tem bons tempos, ele pode ter bons tempos, ele pode se dedicar muito a isso, mas geralmente, hoje a gente tem muitos atletas amadores que são muito bons, só que geralmente ele tem uma profissão, né? Então, normalmente ele trabalha com alguma coisa e o treino fica meio que
em algum momento ele encaixa no dia dele. Mas não é o principal. Não vamos é, dizer. vamos dizer, o ganha-pão dele. Entendi. Ele não ganha dinheiro com isso, né? Ele não tem uma empresa que o patrocine. Fala, não, olha, descansa, vai treinar, que eu cuido do resto, né? Então, eu pago para você treinar. É assim que normalmente. Então, atletas profissionais, eles têm, às vezes, apoio de bolsa, né? Então, eles têm suporte de bolsa até do governo, eles têm meios para poder mantê-los, porque senão eles não conseguem só se dedicar, porque é muito difícil, né? Entendi, sim. E qual foi o momento, então, que você resolveu largar a contabilidade, né? Como você falou, você era contadora. E em que momento, então, que você resolveu largar a contabilidade e mudar realmente? Tá. Só para o pessoal entender, eu não sou uma atleta profissional, tá? Tem algumas pessoas que acham que eu sou uma boa atleta amadora. Eu gosto de me dedicar a isso. Eu tenho bons tempos, mas que são muito inferiores do que uma atleta profissional muito boa, né? Então, e até de corredoras amadoras do exterior. Então, às vezes, se eu me comparo, né? Eu vejo algumas mulheres que eu sigo, assim, na internet que correm bem. Elas fazem, sei lá, meia maratona para 1h20, 1h19, 1h21, 22, né? E eu consigo com muito esforço 1h26, assim, me matando. E junto com isso, os meus treinos, eles são sempre ou muito cedo, ou no final da tarde, ou em algum momento na hora do almoço, a hora que eu consigo encaixar meu treino. Para quem acompanha a Vale, ele sabe, hein? 5h30 da manhã. 5h30, ou às vezes meio-dia, a hora que pintou um horário lá, porque às vezes eu costumo dizer que eu começo a trabalhar a hora que eu acordo, que aí eu faço uma publicidade e eu trabalho com um negócio que é muito novo, né? Para a maioria das pessoas, eu que era contadora, né? Eu trabalho com conteúdo digital, que é uma coisa muito nova para muita gente. E muito trabalhosa também. Muito trabalhosa. Né? Nada mais do que venda. As pessoas que... Nossa, não, é venda. Eu sou uma boa vendedora. Eu consigo convencer as pessoas a comprarem aquilo que eu quero, que eu uso. Não é o que eu quero. É o que eu uso. Então, ela olha, ela vê, ela me acompanha, ela gosta do conteúdo dela, fala assim, pô, se ela usa isso todo dia, isso deve ser bom. Vou comprar. Ela põe na rotina dela, fala, pô, minha rotina melhorou. Porque aquilo funciona para mim. E aí, aquilo... Eu vou te dar um exemplo agora. Agora, eu tô aqui com uma garrafinha de um líquido que eu tomo durante um dia antes da prova para poder me hidratar. As pessoas perguntam, o que você toma antes? Eu tomo isso. E aí, elas começam a usar na rotina dela e falam, pô, eu tô melhorando. Pô, E são coisas, Marise, que ao longo dos anos eu fui pesquisando. Então, eu sou muito curiosa. Então, aí eu olho uma coisa aqui, eu olho outra coisa ali, eu falo, pô, tá pessoa tá fazendo, deixa eu ver. Eu fico fuçando. E eu sou meu laboratório, eu mesmo testo. Então, eu vejo as coisas e falo, pô, isso tá funcionando. Acho que isso aqui é legal. E aí eu vou acrescentando na minha rotina. E aí elas olham, observam que eu tô usando aquilo, perguntam e compram. E eu tenho um prazer enorme de fazer isso. Eu tenho um prazer enorme de indicar, porque vai resolver o problema dela, sabe? Dessa pessoa. Às vezes ela tem um problema e eu resolvo. Então, aí tu largou a contabilidade e entrou pro conteúdo digital. Eu costumo dizer que eu não larguei, porque na verdade eu ainda faço, né? Eu faço a contabilidade. Hoje eu sou sócia do Tênis Certo, que é o Tênis Certo, ele é um provedor de conteúdo. Quando veio, né, a pandemia, cresceu demais, né? Você fazer conteúdos. Então, o Tênis Certo é uma empresa que eu fui trabalhar com o Eduardo Suzuki, que fez o Tênis Certo, justamente porque quando eu era, na verdade, vamos voltar um pouquinho, só para o pessoal entender. Isso. Deixa eu voltar um pouquinho. A corrida apareceu em 2013. Eu comecei a publicar coisas na internet em 2014 e 2015, tá? Então, bastante tempo atrás. Já lá eu era uma criadora de conteúdo digital, só que eu não ganhava nada. Então, eu falava, postava meus treinos, falava o que eu estava usando, as pessoas perguntavam, mas eu nunca ganhei nada com isso em dinheiro, né? Então, eu fazia permutas. A pessoa me mandava alguma coisa, eu usava e falava. Quando foi em 2018, janeiro de 2018, eu era casada e meu marido foi diagnosticado com ela, que é a esclerose lateral amiotrófica. É uma doença muito difícil, muito cara e muito rara. Quando você tem uma doença rara, tudo que é raro é muito caro. Tudo que envolve essa doença envolve valores muito altos.
E à medida que eu fui procurando médicos, eu via que se eu fosse pelo sistema público, era 6 meses esperando. Se eu fosse no particular, eu tinha consulta no dia seguinte, né? Então, ficou muito claro para mim que se eu conseguisse pagar no particular, quanto mais eu tivesse condições de manter o particular, mais qualidade de vida eu daria para o meu marido, né? E ali eu entendi algo muito importante, que até então para mim não era claro. Que o dinheiro, a principal função dele é trazer qualidade de vida para as pessoas, né? Então não é para você. Tem gente que acha assim, de ostentação. Pode ser, você pode ostentar, você faz o que você quiser, é seu. Mas a principal função dele é dar qualidade de vida para as pessoas, né? Então alguém fala assim, dinheiro não traz felicidade. Depende. Se você tiver uma pessoa muito doente e você quiser ajudar essa pessoa, o dinheiro vai te trazer uma felicidade infinita, porque você vai poder ajudar essa pessoa. Com certeza. E então, para mim, trouxe. Naquele momento, eu falei, você precisa ganhar mais. Você precisa... Eu era contadora, não tinha do meu escritório. Para eu ganhar mais, eu teria que buscar mais clientes, novos clientes. E para eu fazer isso, imediato, eu não iria ganhar novos clientes. Eu falei, o que eu vou fazer? As contas de casa subiram de um dia para o outro. Eu comecei a ter contas de 50 mil reais de um dia para o outro. E eu falei, vamos lá. O que eu faço agora, né? Eu começo a pedir dinheiro. E aí é uma coisa muito interessante que eu aprendi também, né? A tristeza e a dor ensinam muito. Muita gente vai ter muita opinião. Mas se cada pessoa que tivesse opinião te desse R$1, resolveria os teus problemas. Mas na hora que você precisar, ninguém vai te dar nenhum real. Né? Então, assim, a hora que você precisar, realmente é você que vai ter que resolver as coisas, né? E aí eu precisei imediatamente fazer muito dinheiro. Imediatamente eu falei, como é que eu vou fazer isso? Eu ganhava na época, sei lá, eu tinha uma média ganhava no total uns 15 mil, que não é pouco, não era pouco, né? Mas eu pagava a escola da minha filha, condomínio, puxei todas as contas e falei, o que eu vou ter que tirar daqui agora? Tirei. Sobrou o quê? Escola da Duda, que eu não ia deixar de pagar. Condomínio e convênio. Porque o convênio, eu tive que entrar com uma ação, um convênio para o convênio poder assumir... Por conta da doença. Da doença, né? Então, aí eu fui muito abençoada, porque o convênio assumiu 100% de todas as despesas que eu tinha ali, né? Então, eles pagaram médicos, eles pagaram os enfermeiros que ficavam 24 horas. Então, a minha casa virou uma UTI, de um dia para o outro. Ele foi diagnosticado em janeiro, em 2018. E em agosto, ele já estava acamado, completamente acamado, né? Então, ela vai tirando todo o movimento do corpo. E foi muito rápido. Foi muito rápido. E todo momento, a gente perdia. Eu falava, todos os dias eu perdia. Todos os dias eu tinha uma perda. Ele perdia o movimento, eu perdia cada vez mais a liberdade de fazer todo mundo perdeu. Todo mundo ali perdeu. Ele perdeu, a Duda perdeu a liberdade, eu perdi o sono, eu perdi 1000 coisas ali. Foram sendo perdidas. Mas eu entendi que se eu não tivesse firme, eles não estariam firmes. Sim. Então, eu tive que ser a base ali para que eles pudessem se manter bem, né? E aí eu falei, o que eu vou fazer, né? E nesse momento eu entendo, eu tenho uma fé muito forte, eu não tenho religião, eu tenho fé. Eu tenho uma fé muito forte. Então eu sempre pedia para Deus me iluminar. Eu falava, todos os dias, Deus me ilumina, porque hoje eu sei que vai ser uma batalha. Quais são os caminhos? Me mostra os caminhos. E Deus me mostrava os caminhos. Eu encontrava pessoas, eu encontrava soluções para as coisas que eu pensava uma coisa de manhã, à tarde a solução vinha, sabe? Então, eu enxergava muito Deus nesse processo. Apesar de passar por muita dor, eu via também muito amor. E nesse processo todo, eu vi momentos assim muito fortes, né? De pessoas importantes entrando na minha vida, que foram chaves, que fizeram a diferença, né? 2 delas são meus pais, né? Meu pai e minha mãe. Minha mãe lá atrás já dizia para mim, né? Você, quando ficar difícil, você precisa ser mais firme ainda. E se ela não tivesse me preparado lá atrás, eu jamais iria aguentar essa batalha, né? Eu provavelmente, na primeira dificuldade, e como disse quando eu fui na reunião da ABELA, que é a associação dos pacientes com ela, 70% dos cuidadores, ou eles morrem ou eles desistem. 70%? 70%. E, de fato, eu conheci cuidadores que morreram. Eu conheci vários cuidadores que morreram no processo, porque é muito triste, muito difícil.
É terrível, é horrível, é horrível. Talvez a pior doença do mundo seja essa. Não é câncer, câncer. Não, na minha opinião, né? Não, porque eu passei e porque eu vi pessoas passando. Para mim não tem nada pior do que você perder totalmente o movimento do seu corpo. Para quem não entende o que é, ela não sabe. É uma doença degenerativa e que vai perdendo movimentos. Isso. É uma doença que ataca o neurônio motor. Então, a pessoa vai perdendo o neurônio motor, que faz o nosso movimento, ele morre e ele não renasce. Então, todos os dias, eles morrem e nascem, morrem e nascem, morrem e nascem, morrem, como as células. Por algum motivo que a ciência ainda não sabe por quê, eles morrem e eles não renascem. Aquilo, ele vai perdendo os movimentos, então a capacidade, né, o movimento elétrico dos neurônios, ele não acontece mais. E não se sabe por quê. Uma porcentagem, um percentual muito pequeno é genético, mas muito pequeno. Não foi o caso do Edu. Edu foi realmente aconteceu. O Eduardo era o nome do meu marido. Ele teve a doença esporádica, né? Ela esporádica. Ela nasceu por algum motivo. Mas é uma doença muito triste, porque a pessoa ela não morre no dia que ela morre antes. Ela vai morrendo aos poucos. Porque ela deixa de ser quem ela é, ela vai se tornando muito dependente e poucas pessoas conseguem ter a capacidade de continuar a ter vontade de viver. De lutar. De lutar. Uma delas era o Steve Hawking, que era um físico, Sim, né, americano. sim. A história dele é muito bonita. Eu conheci algumas Muitos pessoas... anos, né? Ele viveu com isso. Sim, eu conheci algumas pessoas que têm... Eu conheci... A principal pessoa que me ensinou muito sobre essa doença foi o Rick, que é um rapaz que tem ela há 10 anos. E foi ele que me ajudou. Ele ficou 5 anos sem sair do quarto. E ele saiu do quarto porque ele comprou uma cadeira de rodas para eles, que ele trouxe da Alemanha, todo um aparato. E aí eu fui até esse rapaz e fui entender como era toda a situação. Como que você fazia isso, como que você montava, todo esse processo. Porque eu vi uma foto dele no Facebook, ele andando com o pai dele na Avenida Paulista com uma cadeira de rodas. Eu falei, pô, se ele consegue fazer isso, por que a gente não consegue? Deixa eu entender. Isso em 2018. Aí eu comecei a entender como que funcionava isso para poder conseguir fazer com que o Edu tivesse... E eu sempre pensando, ele tem que ter dignidade e qualidade. Dignidade e qualidade. O que eu posso fazer para tornar a vida dele mais normal possível? Né? E a cadeira de rodas foi uma das coisas que eu consegui trazer para ele. E é uma das coisas que eu mais me orgulho, porque ele saiu do quarto, perto do Natal, ele conseguiu sair do quarto, a gente levou ele para tomar um pouco de sol, ele viu a Duda chegando da escola. Sabe, coisas que são normais, o cotidiano. Que a gente fala, puxa, mas isso é tão bobo, tão simples. Para ele foi muito importante, sabe? E poder dar isso a ele, para mim... É o melhor, para mim, assim, são coisas que... Eu nunca dividi isso na internet, né? Outro dia até eu mostrei um vídeo... Eu tenho um vídeo da chegada, né? Do dia que ele desceu. Eu nunca mostrei isso na internet, né? Nunca mostrei isso para ninguém, porque eu não queria que ninguém tivesse dó de mim, sabe? Nem dele, nem da nossa situação. Eu falei, se um dia eu precisar de dó, eu aviso, mas por enquanto não, né? Eu sempre... E isso foi uma coisa que a corrida me trouxe. Ser forte. Então, tudo... Não foi por acaso, né? Não foi por acaso que essa missão chegou para mim. Não foi por acaso. Eu fui recebendo pouco a pouco, eu fui recebendo preparo para essa situação. Eu percebo que em alguns momentos que a corrida me trouxe assim, que eu falei, não, vou desistir, dá mais um passo. Não, vou desistir, agora acabou, dá mais um passo. Não, eu não aguento mais um passinho. Vamos mais um pouquinho, vamos até o quilômetro tal, vamos fazer mais. Sabe, essa conversa mental foi me levando. E nem todos estão preparados para isso. Nem todos sabem lidar com isso. São poucas as pessoas que sabem lidar com essa situações de pressão. Eu não sabia quando era nova, né? Eu precisei de muita coisa para poder chegar até lá. E ainda hoje, às vezes, eu escuto histórias de pessoas que eu falo, cara, como você consegue fazer isso, sabe? Mesmo tendo passado por muitas coisas. Por exemplo, fazer um Ironman. Eu falo, nossa senhora, eu escutei esse dia, uma história de uma moça que ela foi fazer o Ironman.
E ela, na hora da maratona, ela passou mal do quilômetro 2 até o 42. Ela foi de Pensa. banheiro em banheiro. Foram Aí 40 eu falei, quilômetros meu passando mal. Deus, que me livre. Eu fiquei pensando, como pode, né? Como pode? São coisas que seres humanos fazem quando coloca na cabeça, sabe? A gente Eu vou tira terminar. força de onde não tem, né? Eu vou terminar, eu vou terminar, eu vou terminar, eu vou terminar. Então você faz, né? E aí isso tudo me ensinou muito. O Edu, eu tinha um sonho, né? E o que é, onde entra a corrida aí? Eu tinha um sonho, que era completar todas as majors. Isso desde quando eu fiz essa primeira prova, que Desde foi a Boston. primeira. Desde Boston. Essa aqui, deixa eu olhar. Essa foi em 2016, desde quando eu fiz essa prova, eu Tu coloquei já na tinha minha colocado cabeça. na cabeça que tu Só que eu não queria. tinha grana para fazer, porque custa muito caro, né? Custa muito caro. A inscrição, Sim, a sim. estadia, a passagem, isso tudo. Todo o custo, né, de ir, né? E eu falei, pô, como é que eu vou conseguir? Aí eu comecei a usar a internet para fazer isso, né? Então eu usava, na verdade, assim, eu postava os meus treinos, as pessoas já me conheciam. Isso lá atrás, em 2015, 2016, né? E aí um dia a Nike me chamou para correr Chicago. Então, hoje, quando alguém fala assim, só um parênteses, quando alguém fala assim, ai, porque ela fica blogueirando, porque, ai, fica blogueira, blá, 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 ai, eu não tô nem aí. Eu falo assim, querida, a Nike me chamou para ir correr. Por quê? Porque ela sabia que eu postava, né? Não existe almoço de graça, né? Eles sabiam que eu vendia tênis pra eles. Linda essa aqui através- também, nossa, olha. Chicago foi incrível. Então, foi uma troca. Eu divulguei a prova, falei, corri. Eu queria fazer 3 horas e 14. Eu fiz, até escrevi aqui, 3 horas, 14 e 29. Tá gravado aqui, ó. 3 horas, 14 e 28. 28. aham. 28. Um segundo. Show. Então, foi uma prova que eu fiz Muito muito lindo. desejando. Eu senti muita emoção nessa prova, né? E eu falei que eu ia completar todas as majors. E aí, o Edu ficou doente em 2018. E esse sonho de correr as majors continuou na minha cabeça. Eu falei, um dia eu vou correr todas, não vou parar. E eu continuei treinando. Então, além de cuidar do Edu doente, de cuidar do escritório, de cuidar da Duda, de dar um jeito de tudo, de ir no hospital, Tu de não buscar, deixou de de treinar, eu treinava muito cedo. E aí era uma forma de você também era minha buscar terapia. a tua Era minha terapia. Era um momento ali que eu dava uma respirada, né? Porque eu não pirava, né? E aí eu resolvi fazer uma maratona. E ele te apoiava, né? Sim, ele estava sempre presente em todas as provas. E aí, em 2017, eu falei que eu ia fazer a maratona de São Paulo, a SP City, na verdade, não é maratona de São Paulo. Eu falei, eu vou fazer a SP City, porque aí eu tenho uma linha de chegada, eu treino para ela. Então, eu fiz em 2018 essa prova. 2018? 2018. E na SP City, eu conheci o Edu Suzuki, vi um pórtico de Nova York, e eu falei, eu ainda vou fazer essa prova em Nova York. No treino de uma prova da New Balance, eu estava lá treinando para minha corrida, que eu nada a ver. E aí eu falei, eu vou fazer a prova da New Balance em Nova York. E nesta prova eu conheci o Edu Suzuki. Eu passei mal, no quilômetro 25 eu precisei parar, e aí encontrei com outro amigo, um outro rapaz, o Michael, do canal Corredores, que é muito engraçado, ele começou a fazer piada comigo. Aí os dois, né, o Edu, eu conheci o Edu, os dois começaram a fazer piada e tal. E você ali passando Eu ali mal. passando mal, né? E nessa hora que você tá, né, toda literalmente cagada, você dá risada, você fala, porra, né? O que eu vim fazer aqui? Não deu, né? Algumas vezes a gente quebra. E aí eu pedi para ele, eu pedi para o Edu Suzuki, o Eduardo Suzuki, falei, Edu, em 2018, eu falei, eu preciso trabalhar, preciso ganhar dinheiro com isso, eu não ganho dinheiro, eu ganho tênis, então a Nike me manda tênis e eu preciso, preciso de algum jeito ganhar, né? E eu sei que eu sabia que ele, de todas as pessoas, eu sabia que ele sabia monetizar isso, né? Ele sabia fazer, ele era muito inteligente. Eu falei, olha, me ajuda, por favor, né? E aí eu fui pro canal, eu fui pro Tênis Certo. E no que eu fui pro Tênis Certo, eu saí da Nike em 2018, fui pro Tênis Certo. E logo em agosto de 2018, a Olímpicos me chamou para participar de um projeto para fazer um tênis, para criar um tênis. Fui, ganhei dinheiro com isso. Aí eu comecei a ganhar dinheiro com venda de tênis através do Tênis Certo, né? Então eu fazia os vídeos tinham links e as pessoas compravam. E eu pedia mesmo, eu falava, gente,
Se você puder comprar no link, eu tô fazendo esse vídeo, você assistiu de graça, se você puder comprar no link, você vai me ajudar. E as pessoas compravam. Eu nunca falei assim, olha, me ajuda porque eu tô precisando. Não, eu falava, olha, esse é o meu trabalho. Você tá a fim de comprar, usa esse link, você me ajuda. E a pessoa comprava. Beleza. E nisso, tudo que eu recebia, isso até hoje, tudo que eu recebia, eu virava para minha casa. Então aí eu comecei a dar qualidade de vida pro meu marido, para minha filha, para mim, para poder manter todo mundo, porque eu ficava mais tranquila, eu falava, puxa, ufa, esse mês eu paguei a escola, ufa, o condomínio tá pago, sabe? Essas coisas me aliviavam. E aí foi crescendo isso. O Tênis Certo foi crescendo. Só que aí chegou uma hora que estava muito difícil levar tudo. Eu estava com o Tênis Certo, estava fazendo os vídeos, Com o escritório, de contabilidade. com todos os clientes, com Era todos os muita problemas. Comecei a ter problemas assim de um funcionário não mandar uma declaração e eu pagar uma multa muito alta, porque eu já não conseguia mais ficar muito olhando o que estava acontecendo. Aí Isso é foi o muito momento perigoso. da tua decisão. Aí eu falei, não, peguei, passei para minha sobrinha, falei para ela, olha, a partir de agora eu consigo já manter só o Tênis Certo, não preciso ter o escritório, pode continuar, pega os meus clientes, minha carteira, não vou vender nada, daqui para frente você toca. Ela assumiu, deu super certo, porque se fosse alguém que não desse conta também eu ia ter problemas, né? Então, ela assumiu isso. Então, desde 2000, na verdade demorou um pouco, porque assim, você usa uma palavra que é difícil, largar. A gente não gosta de largar coisas. Eu, pelo menos, não. Eu não largo. Eu não largo. Então, assim, eu vou. E eu fiquei muito tempo... Porque, assim, é muito difícil você deixar de ser contadora. Porque contadora é uma profissão que todo mundo conhece. Agora, influencer é meio assim, esquisito, né? Como é que você escreve lá? E 2018 isso era mais novo mais ainda, né? Youtuber, influencer, blogueira. Já hoje em dia, né? Criadora de conteúdo digital, né? Então, naquela época era difícil. Então, foi muito difícil para mim. Aí eu tive que conversar com uma pessoa que me falou algo que até hoje eu falo, para e lembra disso. Ele falou para eu me dedicar. Ele falou, coloca foco. Onde você colocar foco, vai crescer. Só que se você tem muita coisa... Foco não dá, né? Foco é dizer não. Já dizia Steve Jobs. Foco é dizer não. Então, assim, para algumas coisas você vai ter que falar não, para outras darem muito certo. E ele falou, a hora que você parar aqui, ali vai deslanchar. Dito e feito. Na hora que ele... quando eu assinei o contrato com o Tênis Certo, entrando no Tênis Certo e saindo do escritório, muito incrível isso. Foi automático, assim, sabe? Cresceu de um jeito que a gente começou... Foi em 2018, então. E aí, na verdade, em 2018 eu entrei e eu fui levando os dois. Só em 2020, olha como eu demorei. 2018, 2019, 2020. Eu só fui mesmo entrar em março de 2021. Foi março de 2021, faz pouco tempo. Até que lá eu realmente saí, porque era difícil para mim, né? Deixar. Que coisa linda essa medalha de Nova York, hein? Foi. Gente do céu. E aí, Nova York veio da New Balance, eles me convidaram para correr. Sabe aquela corrida que eu fiz? Eu coloquei que eles iam me convidar. E aí, como mágica, né? O universo, eu falo que aquilo que a gente pede, o universo entrega. E eu pedi, conspire e foi muito... Eles me convidaram para correr em Nova York, que é uma major. Corri em 2018. Corri em 2019 em Londres. E aí, 2019 veio Londres, outra medalha maravilhosa. Novamente, a New Balance gostou bastante do nosso trabalho em 2018. Convidou a gente para correr em 2019 de novo. Eu fui lá, corri. E aí, entre esta e esta, o meu marido faleceu. O Edu faleceu. Entre Londres e Berlim, o Edu faleceu. E eu saí de Londres falando que eu ia correr Berlim. Também não tinha nada. Você falou, o que é nada? Não tinha nada. Mas aí pintou uma inscrição de mídia, indo pelo canal, e aí eu fui. Só que nesse meio tempo ele morreu, o Edu faleceu. E tu não pensou em parar naquele momento? Pensei. Esse foi o pior momento da minha vida, né? Entre 2000 entre Londres e Berlim, foi tudo 2019, né? Entre esses dois momentos, eu pensei muitas coisas, inclusive em suicídio. Hoje eu lembro das coisas que passavam na minha cabeça, em pensar em desistir, né? Quando eu falava, não aguento mais, eu quero desistir. Não aguento mais, eu quero desistir.
eu não aguentava mais mesmo. Eu estava muito saturada, né? E Exausto. exausta e muito saturada e muito... existe uma luta entre o bem e o mal, né? E eu penso que em algum momento o mal entrou muito forte, sabe? Mesmo na cabeça da gente, né? Com ideias muito... E aí, obviamente, você precisa de ajuda, né? Então, hoje eu posso dizer que quem tem esse tipo de pensamento, busca ajuda. Busque ajuda. Busca ajuda, porque não é só uma coisa, não é só um draminha, não é um mimimi. Eram situações muito sérias que eu não estava sabendo lidar na época. E foi, né? Porque você vê dele ter descoberto a doença, foi muito rápido, né? Foi muito rápido. E esse final foi muito duro. Ver a morte foi muito duro. Sentir a morte foi muito duro. Presenciar uma pessoa morrer é muito duro. É muito difícil, né? Então, um dia ela está aqui, outro dia ela não está. Isso foi muito duro para mim. E por mais que eu tivesse também, perdido durante todos realmente a ida foi muito difícil. Por mais que você soubesse, né, que você queria ter E esse aí, fim, né? e aí algumas coisas foram me dando forças. A minha filha saber pensar, mas tá, o que vai ser dela? Os meus pais, o que vai ser? Imagina, se acontecesse qualquer coisa comigo, o que seria dos meus pais? Eu pensava na minha gata, a Judite. Eu falava, quem vai dar comida para Judite, sabe? Coisas assim. Eu falava, não, eu não posso ir. Se agarrando. Eu preciso ser firme. E até porque eu pensava assim, essa dor vai acabar. E não, a dor não vai acabar, ela vai virar uma outra coisa, né? Aí eu fiz, só depois, né? Eu fiz bastante terapia depois. Tá. E entendi que eram fases do luto, né? E isso também tem gente que não sabe. Outro dia eu tava... Importantíssimo ser vivido Importantíssimo também, né? ser vivido, né? Então eram fases do luto, que eu tava passando por um luto, embora eu tivesse fechada, fazendo muitas coisas, o luto veio muito forte para mim. E com ideias que talvez não eram minhas, enfim, né? Uma coisa muito, muito mais forte. E que, de novo, a corrida, não só a corrida, né? O amor todo, a minha família, amor que foi nascendo de novo. Eu fui criando esperança de novo, entendendo que eu poderia construir alguma outra coisa e que eu precisava terminar as minhas majors. Eu precisava terminar, né? Então, eu precisava levantar e treinar. Então, teve, assim, dias treinando para a Maratona de Berlim, eu tinha 22 quilômetros. E nessa época, eu mudei de treinador. Eu sempre treinei com o Lobo. Nessa época, eu treinei com o Marcos Paulo, que é um treinador muito bom de São Paulo. E ele tem uma assessoria chamada MPR, fortíssima em São Paulo, muito boa. E ele é muito bom. Ele é uma pessoa muito boa. Ele simplesmente me carregou nesse período, sabe? E aí, às vezes, eu falava assim para ele, Marcos, eu conversava muito com ele, e aí eu falava, olha, eu fico correr 22 quilômetros, chorei muito, chorei o tempo inteiro. Ele é assim mesmo. É assim mesmo, vai lá, chora. E ele me ligava muito, ele era muito, assim, presente, né? Então, eu terminava um treino, e eu acho que o relógio já subia, na sequência ele já me ligava, sabe? Então, ter esse carinho foi muito importante para mim nessa fase. E aí a gente foi, eu queria muito fazer abaixo de 3 horas, muito. Eu treinei, sem qualidade, nada, mas eu treinei pedindo 3 horas, 2 horas e 59. E eu terminei Berlim em 3 horas e 2. E eu fiquei, naquele momento, muito chateada por não conseguir terminar, sabe? E aí, só depois, eu falei, não, uma hora eu vou conseguir. Que já era um tempo excelente. E eu vou tatuar no meu braço, 2 horas e 59. Um dia eu vou tatuar. Então, isso me deu muita força. Ali me deu muita força. Eu terminei aqui falando, eu vou fazer isso em 2 horas e 59. E eu vou um dia tatuar no meu braço. Eu vou fazer em 2 horas e 59. E aí veio o quê? Nós estamos falando 2019 aqui. Em 2020... 59. Chegou Não, quando? 2020 veio o quê? O que aconteceu em 2020? Pandemia. Pandemia. Eu treinando para Tóquio. Eu já tinha sido convidada pela ASICS, estava treinando para Tóquio. Uma semana antes de ir para Tóquio, para a Maratona de Tóquio, e fechar as minhas majors, eu recebi um e-mail falando que não iria acontecer a corrida. Foi a primeira corrida do mundo a ser cancelada naquela época. Que mês que era a corrida? Era para ser no dia 1º de março. Então, do mundo, eu estava treinando. Eu estava nos Estados Unidos treinando, porque eu estava viajando e tal. Voltei.
Aí muita gente falando, mas você não tá com medo do vírus, você não tá com medo do Covid. Eu falei, o que é isso, né? Não sabia. Eu falei, não, vocês estão loucos. Não, tá cancelando, tá acabando. Eu falei, gente, não vai acabar nada, isso é uma gripe, para, né? Vocês estão loucos. Imagina, aí uma semana antes, com tudo comprado, tudo feito, eu recebi esse e-mail e fiquei em choque. Eu falei, como assim, né? Como que vocês não... Oi! Então foi a primeira corrida do mundo que eles encerraram, porque começa as corridas com Tóquio, a primeira maratona é Tóquio. E aí eu falei, meu Deus, aí eu fiquei muito inconformada, né? Eu falei, pô, como que é vida? Tomei porrada. Que hora você vai aliviar, né? Aí eu fui entendendo que não era um problema meu, né? Sim. Era um problema do mundo, né? Uhum. Então aí eu vi pessoas, quando eu falo foi um desafio coletivo, vi muita gente morrendo, muita gente amiga falecendo, muitos pais, muitos filhos, muitos avós. A gente esquece, né? A gente esquece do que a gente passou, mas eu lembro do que a gente passou. E aí eu passei por tudo isso como todo mundo, continuei treinando quando dava, como todo mundo, sempre pensando, uma hora eu vou fazer esse sub-3, uma hora eu vou fazer esse sub-3, uma hora eu vou fazer esse sub-3. Não era nem mais Tóquio. Se fosse Tóquio ia ser ótimo, mas enfim. Aí eu fui de novo convidada para correr. Aí vivemos nesse 2020, esse gap, 2020, 2021. Aí nós fomos novamente convidados em 2022 para correr com a ASICS, mas a Tóquio pedia 20 dias de quarentena. E eu não tinha como ficar lá no Japão 20 dias antes da prova, né? Então eu não fui. Só que para não perder o meu treino, eu falei, eu vou para Barcelona. Vou para a Maratona de Barcelona, que é uma maratona rápida, agora no primeiro semestre e tal. Pelas redes. Só que eu não falei para ninguém. Eu não falei para ninguém que eu ia para lá. Eu fiquei quieta. Falei, eu vou para uma maratona, eu vou fazer força, vou treinar. E o pessoal tava acompanhando, vendo que eu tava treinando bem e tal. E aí, chegando muito próximo, né? Eu abri que eu ia fazer uma prova e tal, mas não fiquei muito... O pessoal querendo adivinhar onde que é. Porque eu não queria que ninguém estragasse, sabe? Olho gordo, nada. Falei, não quero que ninguém saiba para ninguém estragar, né? O que a pessoa não sabe, ela não estraga. Então, eu vou sozinha. Fui lá e fiz 2 horas e 55. Eu queria fazer em 2 horas e 59, que dá um pace de 4,14, uma velocidade de 14... É muito rápido, gente. Eu só sei dizer que isso é muito rápido. 14 km por hora. Então, vai lá, põe lá a esteira, 14 km por hora. E tenta ficar em cima da esteira. Por 42,195, né? 42 km, 195. E aí, eu fiz isso. Em 2019, fiz, na verdade, mais rápido. Fiz 2 horas e 55. E para mim foi um contato muito forte com tudo que eu vim trabalhando aqui de emoção, assim, sabe? De sentir Deus, de perceber Deus, de enxergar Deus. Então, nessa prova aqui, que foi Barcelona, eu enxerguei muitas coisas nesse processo. E foi uma prova em que... E aí, eu tatuei no meu braço 2 horas e 55. Coisa linda, né? Coloquei uma frase que para mim é muito importante, que é: o seu tempo é limitado. Your time is limited. Que isso me lembra o tempo todo que o meu tempo é limitado e que eu vou morrer, como todo mundo, e que eu não posso perder tempo, né? E esse perder tempo é tudo. Desde perder tempo com fofoca, com bobagem, com coisas que eu não quero, até entender que eu tenho pouco tempo para construir muitas coisas, né? Então, eu tenho muita vontade de fazer muitas coisas e eu tenho pouco tempo para construir tudo isso. Eu tenho clara consciência de que se tudo der certo, eu tenho 20 anos só, né? Hoje eu tenho 42, então se tudo der certo, eu até 62, a gente sabe que tem uma boa saúde. A partir dali, a gente já não sabe muito mais, né? Eu quero fazer maratonas, então, por mais 20 anos. Mais 40, mais 40 não, mais 38. Na verdade, eu quero fazer até 80 anos. Mas se eu vou conseguir, eu já não sei. Eu vou... eu acho... o que eu peço, geralmente, Deus me dá. Olha aí, eu quero muito... E assim, quando eu falo correr nós maratona... Nós gravamos outro podcast daí para falar dessa maratona. Né? Não, Olha. calma que vão ter outras várias, né? Mas é assim, né? É conseguir ir no banheiro sozinha, sabe? É ir no banheiro químico sozinha, quem corredor sabe. Precisa no banheiro químico, né? Sozinha. Uhum. Conseguir me agachar, eu vou dentro do banheiro químico. E a última maratona antes de Tóquio, essa aqui foi um presente da vida pra mim. Nossa, eu falo, coisa linda essa também. Deus é muito bom. E eu fui convidada para correr pela Mizuno. A Mizuno me convidou para correr Honolulu, a maratona de Honolulu.
E assim, Marise, Um lugar que e tem agora, uma energia, então, né? Honolulu, nunca imaginei. Você fala assim, eu nem sabia que existia a maratona de Honolulu. Eu fui pesquisar assim quando pintou muito o convite. E é uma maratona incrível. Eu não sei porque eu nunca tinha visto nada sobre ela. Eu fiz um vídeo incrível. E então, quem quiser pode ir lá olhar. Eu fiz, como eu fui muito tranquila para essa prova, eu fui junto com o Edu, fui filmando o tempo todo, terminei pulando. Né? Diferente do quando eu faço uma prova muito intensa, curti o tempo Você inteiro. curtiu, foi uma Curti. prova que Foi uma você prova, pôde a gente curtir, fez em. Eu queria terminar com o Edu. Ah, gente, esqueci de falar, eu sou casada com o Eduardo Suzuki hoje. Ele foi uma pessoa muito boa que entrou na minha vida e foi me ajudando o tempo todo. E depois, quando a gente virou um casal, para mim foi uma coisa meio assim esquisita no começo, né? De nossa, né? Que rápido, mas foi a melhor coisa que podia ter acontecido, porque eu vejo cada história no mundo que eu falo, meu Deus do céu. Então eu tive um marido muito bom. E hoje eu tenho um outro marido muito bom, que principalmente cuida muito da minha filha. Muito. É um paizão. Que é maravilhoso. Padrasto, né? Ele não é um pai, ele é um padrasto. E agora, com essa energia de Honolulu, eu tô indo para Tóquio. Finalmente, eu tô indo na hora certa para Tóquio. Daqui, Que dia que é? dia 5 de março, eu vou correr a maratona de Tóquio. No começo, eu tava muito assim. Eu quero fazer 2 horas e 59, porque eu queria fazer melhor do que fui em Berlim. Mas eu tenho trabalhado tanto nos últimos tempos que eu não tô conseguindo me dedicar e assim, eu não sei os outros, mas eu não consigo fazer uma boa prova por acaso. Eu tenho que me dedicar muito a ela. Em Barcelona, eu me dediquei muito, mesmo. Tava acontecendo um problema, eu simplesmente ignorava Tava e com ia foco treinar. ali. Mas tá pegando fogo. Resolve aí, gente. Eu tô indo treinar. E eu treinava, fazia, não me estressava. Coisas que atrapalham muito o treinamento. Estresse. O estresse é terrível para tudo, né? Mas assim, que estresse, Val? Estresse do dia a dia, do trabalho. Tem que tomar decisão. É muito ruim pro teu corpo, teu organismo. A sensação de ansiedade, de eu preciso fazer. Tô sem fazer. Aquela pressão, né? Preciso entregar. Isso tudo é muito ruim pro nosso corpo. A cabeça mesmo, né? O psicológico, falta de descanso, então não dormir bem, né? Então se você também, né? total, Rendimento, né? a melhor recuperação acontece durante o descanso, mais que fisioterapia, né? Então eu não digo que infelizmente, porque assim, eu tô muito dedicada ao meu profissional. Isso é muito bom. Né, eu sempre falo assim, quantas pessoas você conhece no mundo que são convidadas para fazer um monte de prova, quase que um sonho, né? Poucas, né? Muito poucas. Só que só deixando muito claro, tudo que é muito difícil, assim, tipo, aquilo acontece com aquela, ela passa por muitas situações difíceis, porque quando a gente chega lá, não é só correr. A gente tira foto. O Edu mesmo mandou mensagem agora que eles ainda estão fazendo fotos. E amanhã eles vão correr meia maratona. Ele vai correr em Cartagena, na Colômbia. Que legal. E eles ainda estão fazendo fotos. A gente trabalhou o dia inteiro hoje. E nós vamos correr amanhã. E amanhã nós vamos correr. Isso aí. Então não é assim, tô com a perninha pro ar, descansando. Não. É trabalho, né? Então trabalho é diferente de prova. E aqui eu não fui a trabalho. Eu fui fazer a minha prova, né? Então, Tóquio, eu tô agora trabalhando a minha cabeça para aceitar que, assim, não sei o que vai vir, sabe? A única coisa que eu quero é pegar minha mandala, terminar a minha prova bem, e o que eu quero é enxergar Tóquio. Eu quero essas provas aqui, Berlim eu não vi nada, porque eu só corri. Londres eu já vi, eu já fui olhando, então eu quero enxergar Tóquio, eu quero ver pessoas, eu quero sentir energia, eu quero ver emoção. Eu quero me sentir viva. Isso é muito importante. Eu quero estar viva nesse processo. Então, eu vou fechar essas majors, que eu incluo essas duas, elas não fazem parte, mas elas me ensinaram tanto que eu considero como sendo parte dessas medalhas, né? Todas são, eu acabei trazendo todas, porque senão ia dar excesso de bagagem, Sim, né? imagina a quantidade elas de são medalha pesadas, que você né? tem, né? Não é porque elas são muitas, é que elas são pesadas. Tem gente que tem muito mais do que eu, né? E onde que pega essa mandala? Como é que funciona? É isso assim, aí, eu vou correr a prova agora. Eu fiz um cadastro, né? Tem um ranking da Abbott. A Abbott
é uma empresa, uma farmacêutica, na verdade, né? Essa que faz Pedialyte, é uma farmacêutica. Ela tem um ranking aí, ela é patrocinadora dessas provas, né? Dessas provas todas nas majors. Então, ela tem lá um ranking e você se cadastra lá e fala, ó, já terminei essa, vai dando o tiquezinho. Você coloca o teu certificado lá, né? Eles têm um certificado. E eles entendem, você fala assim, ó, a última prova que eu vou correr vai ser Tóquio. E vai ser uma tremenda comemoração, porque com essa coisa da pandemia, Tóquio é uma das mais difíceis, Tóquio e Londres. São duas maratonas. De percurso, tô Não, falando? de inscrição. Muita gente querendo correr essas provas, então eles têm sorteio. Ninguém nunca é sorteado. Ou você paga na caridade, porque elas aceitam você pagar. Então, se a inscrição vai ser R$ 1.500, se você pagar 6.000 na caridade, você ganha uma inscrição. Só que aí você tem que pagar mais, né? Então, é muito difícil você entrar por sorteio. É mais comum você pagar para conseguir entrar. Porque tem assim, é mais fácil passar na USP Medicina do que você conseguir ser sorteado. Olha muito. Eu não sei exatamente os números, é assim, tipo, para cada vaga, 102 pessoas, sabe? Eu tô falando números, mas é tipo isso. Para cada vaga, Muito você tem um difícil. sorteio, muita gente querendo participar. E como teve a pandemia, atrasou muito a entrega da mandala. E aí, o que aconteceu? Todo mundo que vai pegar agora em Tóquio. Então vai ser já avisaram que vai entrar no livro dos recordes de prova com maior entrega de mandala. Vai entregar na prova. Vai entregar na prova. Vai Que ter a maior legal. quantidade de pessoas. Eu vou ser uma delas. Pensa que festa linda. Eu acho que do Brasil, vão mais ou menos umas 170 pessoas para pegar mandala lá. Eu sou uma delas. Tá. E eu sou uma das que vai. Como eu fiz o meu tempo em Barcelona, eu pedi para me qualificar para sair na Semelite em Tóquio. E eles aceitaram. Então, eu vou sair Olha só, hein? 25, Que maravilha. 25 mulheres, 25 homens do mundo. Larga antes. Então, eu vou estar entre 24 e eu. Olha, gente. 24 do mulheres céu. e eu. Isso é resultado de esforço, foco, dedicação, não ter desistido. Não ter né? desistido, não ter desistido. abandonado. E eu nunca deixei... Assim, algumas pessoas, às vezes, acham que eu sou meio... sei lá, arrogante, qualquer coisa assim. Sei lá, eu não fico tentando entender muito. Mas porque eu não perco tempo. Eu não perco tempo. Né? Então, tem muita coisa que acontece, muita bobagem. As pessoas ficam discutindo umas coisas que eu falo, ai, gente, não dá. Vamos lá, Eu também, seguir. não gosto de perder tempo, Ai, não. vamos seguir, vamos fazer. Não, eu sei, porque eu acho muito interessante... E também tem uma outra coisa interessante. Eu observo muitas pessoas, aprendo muito observando. E desde a última vez que eu vim aqui, e outras situações, eu já falei, nossa, Marisa, como você é esperta, sabe? Como você cria, como você faz. Eu queria ter sido essa pessoa antes, sabe? Eu me arrependo de ter demorado tanto tempo para entender o quanto é importante você ser rápido, Mas você executar. Cada um tem o seu processo, né? Processo de aprendizado, eu falo, processo de amadurecimento, né? E é aquilo que tudo que Isso, a gente passa isso. na vida Às vezes você vê também, uma né, que pessoa vai no ajudar. trabalho, eu entendo. Mas é que às vezes eu me vejo lá atrás, sabe? Às vezes uma pessoa no trabalho, ela tá assim, você pede pra ela fazer assim, ó, faça isso. Ela faz assim, ó. A gente já tinha feito 2 vezes, né? Então, e aí eu fico assim, eu falo, cara, você entende que... Eu sei que é chato, mas você entende que isso é a base para um dia você chegar aqui? Que talvez se você fizer isso muito bem feito, Com certeza. surpreendendo, você chegue lá mais rápido. Então, e aí eu percebo isso, sabe? Então eu me cobro muito. Todos os dias. Então, todos os dias quando Mas eu acordo. eu também. Eu quero ser o melhor, eu quero fazer o melhor, eu quero estar produzindo o melhor, eu quero estar dando o máximo de atenção, sabe? E conta uma coisa, você se considera inspiração para as atletas? Como que você Eu vê não isso? me considero, eu não me vejo assim, sabe? Se alguém falar Porque assim, eu escuto muito hoje mesmo na entrega de kits, né? Sim. Quantas mulheres falando inspiração, e de fato você é uma inspiração. Mas você se considera? Não me considero. Eu me considero uma pessoa normal. Eu me vejo uma pessoa. Eu me vejo assim. Às vezes você fala, nossa, você tem. Já me perguntaram, você tem noção? Eu não tenho, porque eu acho que é muito nichado, né? Se eu sair por aí, tem pessoas que vão me reconhecer, mas que são corredores. Ou que em algum momento já souberam, já viram alguma coisa, tal, né? Porque a internet, ou no canal, tal.
mas poucas pessoas me conhecem de verdade e conhecem a minha história. Quem conhece a minha história? Quem ficou aqui conversando, escutando a gente. Internet é muito rápido. É. E assim, eu não sou uma mulher bonita no sentido de ter peito grande, de ter isso, sabe? Ser uma mulher bonita. Bonita, sabe? Aquela bonita que você olha assim, eu tenho 42 anos, vou fazer 42, não tenho 40, vou fazer 42 anos, 41, já não sou mais jovem, né? Então, assim, eu não sou uma pessoa que a pessoa vai olhar e falar assim, nossa, queria ser igual a você. A pessoa só fala isso quando elas conhecem a minha história. Ela fala, puta, Val, eu queria ser igual a você. Aí, pra isso, tem... Mas a pessoa isso não é tem legal? A pessoa se inspirar porque devido são à história, não pela pessoas- imagem, né? Sim, porque são pessoas que, de fato, se interessaram em me conhecer um pouco mais. Então, eu tenho... eu não tenho seguidores, eu tenho quase que fãs, assim, fãs no sentido de, não que, assim, pessoas que realmente torcem por mim. Então, cada prova que eu vou, elas vão torcendo e tal. Isso é muito legal, mas eu não vejo como, assim, sei lá, eu não Mas sei. pode ter certeza que tu é inspiração, tá? Tu pode ter certeza. Que bom. Você escuta muito isso, eu escuto muito isso e garanto que tu é inspiração. E como é bom poder ter esses momentos, essas oportunidades para poder contar a história, como você falou. Às vezes um seguidor lá da rede social não vai saber tudo isso. Não. Né? Vai ver lá as tuas vitórias, claro, o teu dia a dia que você mostra, você compartilha, mas não sabe de tudo isso que você contou, Não, né? Olha inclusive assim, talvez para as pessoas falem assim, mas por que a gente fez uma collab agora, né? Nós vamos falar disso agora, nós né? fizemos e é muito interessante, Marise, que assim, olha que eu aproveito o espaço para voltando, né, lá atrás, quando eu falei que eu precisei trabalhar, quem me deu oportunidade, por exemplo, para trabalhar foi a Zero Açúcar. Porque eu falei, olha, eu preciso de dinheiro, para mim não adianta só você mandar um look. Vamos fazer uma troca, você me paga um valor, eu posto assim, eu uso, não é nada que eu vou me forçar, né? Tipo, ai, Gisele Bündchen, usa Pantene, né? Não é isso, eu usava e as pessoas E a vida real, né? Vida real. E é isso que eu sempre tive de feedback, né, do teu trabalho, assim. Não, a gente sabe que ela usa. A gente vê que ela tá usando, é vida real, porque ela mostra ali o dia a dia dela. E às vezes eu não mostrava, às vezes alguém tirava uma foto, né? Exato. E aí me marcava, eu repostava assim, eu não marcava, né? Porque Ou seja, aquilo eu era tava ali, natural. natural. Então, a gente começou, para contar um pouquinho da história, né? A parceria entre Zero Açúcar e Valerie Mello começou em 2018. Eu gravei muito esse ano, né? Que foi um ano assim que a marca também, né, tava já indo para um outro patamar, e aí a gente precisava também, né, de pessoas assim, influentes, as influencers, né, como a gente acabou de falar, e a Valerie foi dos nomes que nos chamou a atenção na época pela história dela, com a corrida, com o esporte, né, com a dedicação toda aí. E a gente, uma marca de esportes que também temos a linha de corrida, já tínhamos uma linha de corrida, então acabou que a gente começou o nosso casamento começou ali, né, em 2018 e só foi crescendo e crescendo essa parceria. Acho importante falar, porque às vezes as pessoas também acham que é de ontem. Não é de ontem já. Não. Então, assim, ela participou de ver também o crescimento da marca, né, Val? Você conseguiu ver o quanto a marca se transformou nesses anos. Sim. A gente também atravessar a pandemia também não foi fácil, né? Então, a marca superar tudo isso, tivemos já tantas dificuldades. Então, assim, é uma história, né? Já é uma história construída e com muito trabalho também. Falando aqui um pouquinho de nós, muito trabalho, muita dedicação. Você acompanha, né? Você sabe que a luta minha também, sou sócia do meu marido, então é uma luta diária grande, né? Pra gente manter aí tudo. Mas, enfim, eu vejo assim que a nossa parceria foi só de quando eu falo vitórias. manter, assim, eu não sei se as pessoas têm noção, mas você mantém famílias, você mantém uma economia, Sim, você mantém desde a pessoa que trabalha com você até as pessoas que produzem as peças e até todo o comércio que vai levar essas peças, né? São colaboradores diretos, indiretos, né? Indiretos que a gente eu sou uma dessas pessoas, né? Que me beneficia no sentido de que sempre que eu falo, que bom que eu tenho trabalho, que bom que eu tive parceiros que nesse período me deram a mão, falaram, não, vamos lá, vamos trabalhar, vamos fazer. E construímos juntas tantas coisas, né? E agora a mais recente é a collab, né, gente? Quanta emoção, hein? Eu queria, sabe? Eu fiquei pensando depois, falei, caramba, que fantástico isso. Porque muito legal. é um legado. É um
legado. Claro. Assim como foi quando eu fiz a participação no Corre 1, lá na Olympus, eu morro de orgulho quando eu vejo em qualquer lugar que eu vou, eu vejo alguém correndo Claro, com é uma tênis. marca, né? Aquilo Que fica, ele né? não sabe, Aham. a pessoa não sabe que eu fui uma das que falou, ó, põe isso aqui, tira aquilo ali, Isso. vamos fazer só o quê? Ela não sabe, mas eu fui uma das que falou, pessoas que falou assim, meu, tem que trazer conforto para essa pessoa. E a collab agora foi exatamente a collab isso, é né? exatamente isso. Porque quando a gente teve essa ideia, essa necessidade, né, de marca, de tá na hora de a gente ter uma collab, a gente precisa desenvolver um produto, né, sobre o olhar de uma outra pessoa, junto com uma outra pessoa, foi o primeiro nome que veio, porque eu falei, não tem outra pessoa para nos ajudar a esse projeto, né? Primeiro por já ser parceira, já conhecer do produto, da marca, já sabe da qualidade ali envolvida. Então vamos aprimorar aquilo, né? Sim, o que acontecia? Eu, quando usava a Zero Açúcar, no fitness ela ia perfeito. Perfeito, para academia, para ir embora, tal, vamos, sempre cores diferentes, né? Sim. Cores alegres, combinando. Então, assim, as pessoas falam, nossa, que diferente, que roupa, né? Nossa, muito bonito e tal. Então, ela, na academia, ela funcionava muito bem. No casual, uma delícia também, né? Depois, eu fui usando cada vez mais o casual, muito confortável. Na pandemia, meu Deus do céu, nossa, a melhor coisa. Sim, E de lá cresceu trouxe muito. até agora, né? Não, e não pra parou, mim, só não cresceu uma linha parou. que cresceu muito. E a Collab daí veio com essa necessidade, então, a gente ter uma linha de corrida especializada. Mas o legal é que a gente pensou não só naquela que atleta, na pessoa que já corre, mas pensamos também nas iniciantes, né? Porque é o propósito da Zero Açúcar, né? Incentivar o esporte. Então a gente quer que mais pessoas venham para esse mundo, né? E agora com um produto adequado. Porque o que acontecia? Se eu indo para treinar para uma maratona, eu precisava ter. Eu levo água. Eu levo água onde? Do lado, no meu bolsinho lateral. Aí vieram uns bolsinhos, aquela bermuda que não sobe, que não machuca. Falei, pô. E faltava isso, né? Faltava isso no mercado, faltava isso para atender aquela corredora que não estava só no início, mas estava avançando quilômetros. E a iniciante também, que ela se sentisse confortável, porque ela sai para correr, aquele top tá machucando. Já é motivo dela Ela vai desistir, né? desistir, ela vai falar, ai, tá me machucando. Ou ela fala assim, ai, meu peito vai cair porque ele tá muito solto, né? Então eu preciso de um top que me dê mais sustentação, né? Então, E aí a gente pensou em tudo, né? Em nossa, tudo em isso. cada um dos detalhes, E cor também, né? cor, que fossem peças que Então, assim, a gente se tivessem- preocupou com a performance do produto, né? Que o produto viesse com todos os atributos que necessário, né? Para a pessoa poder correr. quase básico. Ó, o básico é isso. Tem que melhorar a profundidade do bolso, tem que ter bolso para isso, para aquilo. Então a gente teve todo esse olhar, mas também sem perder o estilo, né? Sem em perder. trazer cor, em trazer aquele charme diferente aí pro Sim, produto. para se sentir bonita, para se sentir valorizada, né? Para poder ter orgulho da história dela, assim como eu tenho muito orgulho da minha história construída como corredora, né? Então eu acho que cada uma delas que vai colocar essas peças e aí vai correr pelo mundo, né? E depois vai olhar para as fotos, né? Porque a gente gosta de olhar as fotos, a gente gosta É de o que olhar. fica, é a lembrança. né? A gente gosta de olhar aquele momento e perceber que foi confortável, né? Que foi a realização de um sonho. E aí vira assim a peça querida, né? Então, de novo, né? Não é só uma situação, que bom que a gente consegue fazer disso um trabalho, mas acima de tudo, é você trazer mais pessoas para o esporte, pessoas que têm situações de problema mesmo. Pô, eu uso um shorts que machuca minha coxa, né? Que tá deixando minha coxa toda assada. O que eu posso fazer? E você resolver o problema dessas pessoas Ter o produto, né? com um produto que vai resolver a vida dela. E tudo que ela precisava era aquilo. Então ela fica satisfeita da vida. Isso acontece com tênis. Eu hoje já no canal Tênis Certo, quase que todos os dias eu recebo mensagens de pessoas dizendo assim, Val, obrigada pela indicação do tal tênis, obrigada por isso. Então as pessoas sempre As pessoas agradecem. agradecem porque a gente indicou o tênis certo para ela. E então vai ser um prazer em indicar o top certo, a bermuda certa, E tem, a calça né? A gente pensou para certa. vários biotipos, para vários assim gostos, né? Pessoal, eu só corro com leg, tem mais que um tipo de leg. Eu mais gosto que um tipo de top. de legging que não me aperta.
Ela não vai te apertar. As jaquetas, Ela vai ser- quebra-vento, ela vai ter né, compressão, blusão. Ah, eu não gosto jaqueta- da jaqueta de zíper, tem o blusão. Então, Tem uma linha blusão, pensada tem completa, né? eu não gosto de correr com manga comprida, tem o manguito. É. Ah, não, eu gosto de manga comprida, tem Tem a manga comprida, inclusive com abertura para o relógio, né? Ó, você precisa Exatamente, erguer é muito. A manga para ver teu Para poder tempo todo. ver, você olha, você tá ali com o relógio o tempo todo, que é aquela corredora mais avançada, né? A iniciante nem relógio tem, ela não tá nem sabendo o que é. Mas ela já tá entrando nesse mundo, né? Então ela já ela vai entrar do jeito certo, ela não vai precisar passar por coisas que eu passei, né? De ir tomar um banho e tá com o seio todo assado porque o top machucou, né? Eu fui durante muito tempo atleta da Nike, eu me sentia muito mal porque os tops deles eram tops, aquele top, sabe aquele que era só um tecido? Era um tecidinho. Aí não tinha bojo, não tinha sustentação, não tinha nada, era um tecido, era um top de tecido com a logo, né? E aí eu ficava muito mal, porque eu falava, poxa, eu fico horrível, eu ficava totalmente sem peito, ficava amassado. Aí o que eu fazia? Eu comprava um sutiãzinho, assim, para pôr por baixo. Mas e aquilo imagina isso na atritava. corrida, né? Sim, Não depois dá, né? de um tempo, aquilo lá com suor, não era feito para corrida, né? Era um tecido tipo sutiã. E aí aquilo tritava a pele, aí aqui tinha um negocinho assim, tipo esses para prender, aquilo queimava a pele, né? Então depois de um Dava tempo vontade ficava de arrancar ferida. o top para ter Nossa, dava ferida aquilo lá, né? Então, imagina toda vez você ter que ficar com uma ferida, é horrível. E conta como que foi essa experiência, então, ter participado da collab, toda essa criação, como é que foi isso para você? Como tudo na vida, no primeiro momento eu fiquei com medo, assim, falei, ai meu Deus, né? Responsabilidade. Exato, que responsabilidade, né? Mas eu acho que foi na hora certa, no momento certo, com a marca certa, porque eu me senti muito tranquila. Eu já sabia que vocês sabem, eu já tinha vindo aqui, né? Então eu conheci, né? Porque uma coisa é você trabalhar à distância e não ver, né, como funciona. Aí a outra vir aqui, falei, pô, eles realmente são muito bons no que eles fazem e tal. Tem uma tendência a crescimento, né? Sabe o que tá fazendo e tal. E eu falei, não, vamos investir nisso, vamos fazer. E logo na primeira reunião, né, que a gente teve, fluiu muito bem. Aí as peças vieram, eu falei de novo, falei, ó, isso aqui tem que mudar, isso aqui tem que mudar, aquilo que eu falei, ó, isso aqui não tá legal, isso aqui precisa ajustar. E aí quando veio a segunda vez, já veio certinho. E o que talvez as pessoas não saibam é que eu já estava treinando com todas essas peças desde agosto. Sim, já. Né? Então já passou uma maratona. Muitos testes, né? Já foi. Agora tô indo para Tóquio. E provavelmente eu treinei com shorts, com a bermuda, né? Com a bermuda, com calção e tal, com os tops. Mas provavelmente eu devo correr de legging, porque vai estar um baita frio. Né? Gente, olha que legal, zero açúcar pelo mundo com Vale Pelo Melo. Olha vai isso, olha isso. Vai estar comigo lá, porque Que legal. a gente vai fazer força. Depois depois de Tóquio eu já tenho outras linhas de chegada. Eu vou para a Maratona de Londres logo na sequência. Então eu tenho que estar muito bem para poder. Vai ser um prazer correr Londres novamente. Que legal. Foi a melhor maratona que eu tinha tido de major. E depois eu vou para um outro. Eu tenho muitos desafios. Gente do céu, Esse olha. ano eu só preciso. Ano de desafios. Direto. Graças Então já a tem Deus. Tóquio, Londres. Londres. Depois de Londres eu devo ter. Ainda não fechei direitinho, mas eu tenho um desafio bem pesado para buscar RP, né? Recorde pessoal. Não sei se eu vou conseguir logo na sequência, mas assim, eu vou ter o ano inteiro só buscando linhas de chegada. Buscando linhas de chegada. Eu acho que a vida é assim, né? Buscar linhas de chegada. A gente precisa Vou disso. estar na Maratona do Rio, na meia, com certeza. Na maratona, eu me talvez... inscrevi também, viu? Na meia? Pros 10, pros né, 10. Val? Tá. Tô começando, né? Eu tô querendo ir pros 21 quilômetros para meia, e depois no domingo, na maratona mesmo, eu quero torcer pro pessoal. Então eu vou me programar para poder fazer torcida. Legal, olha aí. Muita coisa legal. E eu acho que o maior desafio de todos é fazer com que essa collab chegue para mais pessoas, né? Para que ela cresça.
Eu sei que não é imediato, né? A gente é muito imediatista, né? Quer A tudo gente de um já dia quer pro tudo, outro. né? Então, Sei o que lançamento está demora. acontecendo, né, O agora lançamento tá nesse momento. acontecendo. E no site a gente já iniciou com venda da pré-venda, tá? Então, assim, realmente todo mundo pode conseguir conhecer essas peças, pode ter acesso a essas peças através do site da Zero Açúcar, né? E já com então a pré-venda já está lançada. E aí vocês vão ter oportunidade de conhecer, né? De pertinho essas peças, treinar com as peças, né? Na prática, conhecer elas de verdade, né? Que tem muita qualidade acima de Tem. tudo. Não só. E vão te levar assim para realizar e buscar linhas de chegada no mundo inteiro. É isso aí, né? é isso aí. Mas que bate-papo gostoso. Quero agradecer gostoso. mais uma vez, segunda visita aqui em Cascavel. Segunda visita de várias ainda, porque eu ouvi muito. Exato, a primeira no ano passado, né, fizemos uma palestra aqui também falando sobre corrida, né, foi muito bacana, e hoje então essa oportunidade desse podcast, quero agradecer mais uma vez, desejar uma excelente corrida amanhã para nós, né, Para nós, ai meu Deus! para nós aí, para toda a galera, né, que tá inscrita, que vem participar, e é muito gostoso, né? Muito gostoso, tô muito Muito feliz. obrigada Tô muito mais uma feliz. vez. E te garanto, você é uma mulher de muita força e que inspira muitas mulheres. Tenha certeza. Se tu tem dúvida, não tenha mais dúvida. Adorei a nossa conversa. Você poder contar tua história. Muitas pessoas vão poder conhecer, Muito né? bom. De verdade a Valerie Sim, Mello, tudo que, né? Tudo que passou já e tudo mais. Enfim, que legal. Muito obrigada. Obrigada, minha amiga. Você sabe É que eu isso aí. te admiro muito. Ai, Sou muito obrigada, eu grata sei. tudo que você fez, desde lá de trás até agora. Porque você que me falou, vamos fazer? É Vamos, isso aí, vamos é isso fazer, aí. então vamos, É, ai, meu e Deus. vamos, e vamos. E estamos foi, aí, tá aí. né? Fiquei Que bom, orgulhosa. sucesso pra nós. Gente, e a Collab conheçam, hein? Vocês vão se Conheço, apaixonar. Você tá demais. É isso? Valeu, gente. Obrigada.